Eu quero te dar 7 bons motivos para ler Duna e 1 para não ler. Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia aqui é fazer você se interessar pela leitura, pelos estudos. Então, se você quer isso, comenta, curte, compartilha esse vídeo. Na verdade, curte, compartilha e comenta esse vídeo. A ordem não importa. Faça tudo isso para você ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, a fazer esse conteúdo se espalhar por aí, para que as pessoas se interessem mais e tenham esse hábito de ler. Olha só, Duna! Começamos 2021 então lendo essa pequena história, só que não, né? Duna não é uma pequena história em nenhum dos significados da palavra. Além de ser esse pequeno calhamaço aqui, é também uma grande história, né? Eu diria que é uma história imensa em todos os sentidos. Ela é apaixonante, ela é épica, ela é intrigante, enfim. Eu achei incrível e eu tive o privilégio de ler em uma leitura coletiva que nós fizemos num grupo do Telegram e acompanhamos as discussões também do canal Ler Antes de Morrer com a Isabela e foi uma experiência extraordinária. Bom, falando um pouquinho da história, né? Duna foi publicado em 1965 pelo Frank Herbert e foi aclamado pela crítica na época e até hoje é muito reconhecido. Ganhou o prêmio Hugo e teve adaptações cinematográficas na década de 80, né? Teve uma adaptação na década de 80. Não foi tão sucesso assim, mas a boa notícia é que temos uma adaptação recente que sairá agora em dezembro de 2021 e nós estamos ansiosos. Parafraseando um amigo meu, Pascoal, que é do perfil do Instagram especializado em Duna, que eu vou deixar a descrição para vocês conhecerem, esse é um livro do passado que fala do futuro, mas serve perfeitamente para que a gente faça reflexões no presente. E aqui é claro que eu vou me conter nos spoilers, mas também vou falar das minhas impressões sobre algumas personagens que me marcaram bastante nesse livro. Começamos a história aqui conhecendo o jovem rapazinho de 15 anos, o Paul Atreides, que está lá com a sua família no planeta Arrakis, também conhecido como Duna. E aí nesse lugar a água é um elemento extremamente escasso, justamente por essa razão é tão venerado, é um recurso que até as lágrimas são contidas para que não haja desperdício desse elemento que é tão precioso na natureza. O pai do Paul, desse jovem, é o Duque Leto de Atreides, que é o governante de Duna, apaixonado pela Jéssica, por quem eu também me apaixonei, que é a mãe de Paul. Que mãe que ela é, que mulher incrível, que personalidade sensível, que personagem cativante, foi a mais cativante para mim. Eu me apaixonei pela Jéssica e por toda essa força do feminino que ela representa, da maternidade que ela traz nessa história. Apesar de ser uma história em que os personagens masculinos ganham muito destaque, essa representação do feminino ela foi muito compensada pelas personagens mulheres que o Herbert trouxe de uma maneira extraordinária. Então vamos aos motivos para ler Duna. Primeiro, leia Duna se você gosta de uma boa ficção científica. Os elementos de ficção científica foram muito bem trabalhados. Dá para perceber a profundidade do estudo que o autor realizou. Tudo aqui tem uma explicação lógica e mesmo quando você se depara com situações que seriam inverossímeis no mundo real, vem o autor e te carrega de material para justificar aquele determinado acontecimento, aquele elemento da história. Então tudo fica fazendo muito sentido, tudo muito bem amarrado. Segundo motivo, leia Duna se você quer entender sobre mecânica política, funcionamento político. Duna vai ser todo permeado por conflitos políticos, jogos de poder, relações comerciais e são os motivos que levam os governantes a tomarem uma ou outra decisão, enfim. Você vai enriquecer suas referências nesse sentido, suas referências de mecânica política. Terceiro motivo, leia Duna se você se interessa pelo meio ambiente, que a gente vai ver a relação do homem com a natureza ser colocada à prova, a relação com, como eu já falei, com a escassez da água, o contraste da aridez do lugar com outros planetas, que é o caso de Caladan, de onde a Jéssica veio, que é o planeta cheio de uma abundância da natureza, os grandes vermes de Duna, que ao mesmo tempo são aterrorizantes, mas também é o que mantém o lugar economicamente falando. E aí isso nos leva ao quarto ponto.
Leia Duna se você se interessa por relações comerciais. Então, Duna é mantida pela especiaria. E o que seria essa especiaria? É um elemento comercializado no Império ali, porque ele apresenta propriedades que são únicas e também eles dizem que são viciantes. Então, é um maná gerado a partir do excremento deste verme do deserto, e é uma preciosidade encontrada nesse lugar e somente nesse lugar. É o grande ouro do deserto. Quinto elemento, leia Duna se você é mulher. Muitas vezes, erroneamente, a gente acha que as mulheres não se aproximam dessas histórias. Eu não sei exatamente porquê, mas a maioria dos leitores com quem eu converso sobre ficção científica são homens. Mas eu acho que as mulheres não podem perder a chance de ler essa história, de ver essa relação do poder feminino que eu mencionei. Se você é homem, também reparar nessa relação do poder feminino. Tem uma passagem que me deixou extremamente intrigada do autor, porque eu fiquei pensando em como um homem conseguiu relatar de uma maneira tão profunda uma experiência que é exclusivamente feminina. E aí eu não posso te descrever a cena, porque senão estraga a sua experiência. Então leia e descubra do que eu tô falando. 6. Leia Duna se você quer refletir sobre espiritualidade e religiões. Porque aqui você vai encontrar uma Bíblia adaptada para o universo de Duna. A gente vai ter referências religiosas, vivências espiritualizadas incríveis, que são instigantes, intrigantes, reflexivas, de fato. 7. Leia Duna se você gosta de clássicos. A gente sabe que Duna inspirou, por exemplo, Star Wars. Aí se você gosta de clássicos de cinema e de literatura, você vai gostar de Duna. Aí a história do Star Wars, dizem até que rolou um ciúmes entre o Herbert e o Lucas, porque a franquia Star Wars virou aquele sucesso e ele se baseou em elementos que aparecem ali em Duna, como, por exemplo, o elemento da voz, que ele usa também como referência em Star Wars, enfim. Mas se você gosta de Star Wars, Game of Thrones, você vai gostar dessa história. E também histórias com um tom medieval, interestelar. Eu acho que isso funciona muito bem aqui dentro e se você gosta disso, você vai gostar dessa história. Então é um ótimo motivo para você ler essa história. E o motivo que eu quero te dar para não ler é que esse livro, ele vai te dar uma baita ressaca literária, eu te garanto. Não é um livro que você vai ler e acabou. Ele vai vir para o seu repertório de uma maneira que você vai ficar carregando esse livro por muitos dias e até para sempre. Eu não conheço ninguém que tenha me falado que leu essa história e não teve uma ressaca literária. É uma história muito desafiadora. A história é tão desafiadora que a única coisa que você pode fazer para não sofrer essa ressaca literária é continuar lendo a série de Duna, que tem milhares de livros, tem vários livros que você vai poder ler para dar continuidade à história. Então você vai ler até acabar a série e aí sim você não vai ter uma ressaca literária. E aí quando você terminar de ler os livros do Herbert, você vai ler os livros do filho dele e vira um fã dessa série. No perfil do Pascoal, que eu vou deixar aqui, você pode acompanhar várias discussões sobre todo o universo de Duna e se você gostar da história vai ser maravilhoso trocar experiências por lá. É isso então, gente. Grande beijo e até a próxima.